Bom dia, boa tarde, boa noite. Em todo o mundo, nossos membros do Comitê Executivo estão acompanhando e os membros da igreja. E que privilégio é saudá-lo, você que está assistindo à transmissão eletrônica, à transmissão ao vivo. E saudar meus irmãos e irmãs aqui no auditório. Este é um conselho anual muito diferente. É um conselho anual híbrido. Nós temos em nossa audiência sentados oficiais, representantes de muitas divisões. Obrigado por estar aqui. Alguns de vocês oficiais não puderam vir por causa da viagem, das restrições e outras dificuldades. Mas nós damos as boas-vindas a todos vocês para esse conselho anual de 2021. De algum modo, esta também será uma boa prática de corrida para a sessão da Conferência Geral que, pela graça de Deus, teremos de 6 a 11 de junho de 2022 em St. Louis. Pode haver vários de vocês como delegados que não poderão comparecer no local. Pela graça de Deus, esperamos ter conexão eletrônica para você também. Mas você sabe que temos que nos adaptar nestes tempos de mudança. É por isso, irmãos e irmãs, tivemos um começo maravilhoso para o nosso conselho anual. Já está lindo. A escola sabatina esta manhã e a conferência principal que foi tão inspiradora e encorajadora para todos nós. É por isso que, enquanto nos concentramos na missão nestes tempos desafiadores, nós precisamos de dizer: dá-me a Bíblia. Eu convido você a se voltar para 2 de Pedro, capítulo 1, seguindo os versos que acabamos de ler, como nossa leitura das Escrituras, começando com o versículo 19 até o final do capítulo. E então temos confirmada a palavra profética, que você faz bem em prestar atenção, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasce em seus corações. Sabendo disso, primeiro, que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação particular, pois a profecia nunca veio pela vontade de um homem, mas homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Agora, esta passagem maravilhosa toma o foco central nesta mensagem de hoje. O que nós, apenas seguindo as Escrituras dos versos anteriores, com foco na confiabilidade da Palavra de Deus, e que privilégio de fazer parte dos últimos dias do movimento do Advento, precipitando-se em direção ao conflito iminente e à breve vinda de Jesus Cristo, como explicado em sua Palavra. Agora, a culminação do grande conflito entre Cristo e Satanás está sobre nós. E assim, o conflito iminente. Deixe-me fazer a pergunta. Você está pronto? Hoje eu compartilho com vocês, como líderes espirituais e membros da igreja no mundo todo, uma mensagem pastoral um pouco longa. Esta mensagem vem de minhas fortes convicções espirituais e pessoais. E eu humildemente compartilho com você. Na verdade, os membros de nossa igreja desejam ouvir mensagens sobre convicção e afirmação para as crenças bíblicas de nosso movimento do Advento. Quando você prega, meu companheiro líder, quando você dá aquelas mensagens, eu te exorto a dar à trombeta um som certo. Tivemos uma bela trombeta esta manhã,
no nosso serviço de música pela escola sabatina. Dê-lhe o som do céu e suas mensagens finais da verdade bíblica. Eu quero te dizer, o diabo está ocupado trazendo todos os tipos de crenças aberrantes que revisaremos nesta mensagem. Não todas elas, mas o número delas. Mas devemos olhar apenas para Cristo e sua palavra sagrada enquanto proclamamos as 3 mensagens angélicas. E durante o conselho anual, vamos estar focando novamente naquelas mensagens dos 3 anjos. Agora, como Isaías capítulo 8, versículo 20 nos diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. Eu quero exortar você a aceitar e seguir apenas a verdade de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua palavra. Vivendo de acordo com a sua palavra. E é ainda mais significativo à medida que experimentamos a estranha e mortal pandemia de Covid-19. As pessoas sabem que algo incomum está acontecendo e eles se perguntam se o fim do mundo é bem à mão. Bem, na realidade é isto. Estamos vivendo em tempos de mudanças intensas e fomos informados de que os movimentos finais seriam rápidos. Não há dúvidas em minha mente que estamos enfrentando o fim do tempo. Que oportunidade de fazer parte do envolvimento total de membros. E diga ao Senhor, sim, eu irei e faça parte da proclamação da mensagem dos 3 anjos com o poder do Espírito Santo. Você não foi movido por aquele testemunho incrível em nossa conferência principal? Da irmã Enir Nascimento, do Brasil, onde ela estava fornecendo estudos bíblicos através do telefone dela, e ela estava vestindo uma blusa ou camisa que dizia, eu vou. E ela disse que fez a observação que diz, eu vou, mas eu já fui. Quero dizer, louvado seja Deus por aqueles que estão ativamente no envolvimento total de membros. Agora, meus companheiros líderes e membros da igreja, mantenha seu foco na Bíblia. Não permita que vozes estranhas confundam o que acreditamos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5, afirma isso. Afirma que se alguém ensina o contrário e não consente com as palavras saudáveis, mesmo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que está de acordo com a piedade, ele tem orgulho, não sabe de nada, mas é obcecado por disputas e argumentos sobre palavras de onde vem contenda, inveja, injúria, suspeitas malignas, disputas inúteis de homens, mentes corruptas e destituídas da verdade, que supõem que a piedade é um meio de ganho. De tal pessoa, afastem-se vocês mesmos. Eu quero dizer a vocês que fiquem longe daqueles que estão proclamando estranhas crenças e aberrações da verdade bíblica. Temos fortes fundamentos bíblicos, verdades que nos foram dadas por Deus a partir do início do nosso movimento do Advento para ser entregue ao mundo. Como Cristo disse no Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Eis que eu estou vindo rapidamente. Segure firme o que você tem, que ninguém possa levar a sua coroa. Agora, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos disse, na leitura das Escrituras, que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando te demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 19 diz, temos a palavra profética confirmada. No versículo 20, nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação pessoal. No verso 21, a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas homens santos de Deus falaram enquanto eram movidos pelo Espírito Santo.
Infelizmente, meus companheiros líderes, eu contei a você, há cerca de 95 de nós neste auditório hoje. É muito longe, a partir de 2 anos atrás, quando tivemos conselho anual nesse cômodo. Estamos todos socialmente distantes, tentando ser cuidadosos. Mas há uma pequena melhora no último ano. Pela graça de Deus, nós ainda, por sua graça, podemos estar juntos novamente. Mas deixe-me contar, esta pandemia, até embora seja miserável, não é nada comparada com o que enfrentaremos, mas Deus irá conosco através das tempestades, como aprendemos em nossa conferência principal. Mas, infelizmente, meus companheiros líderes, tem gente que não acredita no que acabamos de ler. Eles parecem usar horrivelmente a crítica histórica egocêntrica ou abordagem de alta crítica, colocando suas interpretações privadas sobre o que a Bíblia diz. Agora, por favor, entenda. Adventistas do sétimo dia acreditam no histórico gramatical, na abordagem histórica bíblica, permitindo que a Bíblia se interprete, linha sobre linha, preceito sobre preceito, verso após verso. Nós acreditamos na abordagem historicista da profecia, não na preterista, não na futurista. Aproxime-se do método hermenêutico histórico bíblico. É o único método aceite pela Igreja Adventista do sétimo dia. A Igreja não permite nenhum outro método de interpretação bíblica a ser usada em suas igrejas, instituições ou atividades. Métodos diferentes dos aprovados por Deus, versículo após versículo, linha sobre linha. Só isso vai levar. Além disso, eles vão levar à ruína absoluta e confusão e lançará as bases para a fácil aceitação da marca da besta, significando a mistura de verdade com o erro. Nós temos uma palavra certa de profecia, indicado na versão King James ou na nova versão King James. Temos a palavra profética confirmada. Agora, os pilares teológicos dados ao movimento adventista do sétimo dia, movimento do advento, são sólidos e fundados na palavra de Deus. A palavra dele é certa e rocha sólida. Se esta mensagem pastoral pode tocar o seu coração, eu oro para que Deus use essa mensagem pastoral como uma oportunidade para explorarmos algumas das aberrações teológicas destruidoras da fé, flutuando hoje em dia, absolutamente conectadas com Babilônia, confusão e do próprio diabo. E então vamos focar sobre qual é a nossa missão principal: levantar Cristo e sua justiça, as mensagens dos 3 anjos, sua palavra e sua breve vinda. Agora, devemos esperar essas aberrações, uma vez que é a hora de tremer, conforme registrado na página 173 do livro Eventos Finais. Estamos no tempo de agitação, o tempo em que tudo que será sacudido será sacudido. O Senhor não vai desculpar aqueles que sabem a verdade se em palavra e ação não obedecem aos seus comandos. Então, quais são algumas dessas aberrações que tão descarada e grosseiramente deturpam Deus e sua palavra? Eu compartilho com vocês uma lista de 14 que certamente não é uma lista exata e exaustiva. Número 1. A palavra de Deus não é aceita como autoritária. Agora, alguns dizem que não se preocupe sobre as palavras da Escritura, apenas pregue os princípios. Que ilusão desastrosa! Este conceito é produzido pelo pai de todas as mentiras, o próprio Satanás. Diz a Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17.
Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e é útil para a doutrina, para a reprovação, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja completo e completamente equipado para toda boa obra. Em Apocalipse capítulo 22 e versículos 18 e 19, nós lemos: Pois eu testifico a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se qualquer um adicione essas coisas, Deus irá adicionar para ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, claramente, as palavras de Deus são absolutamente essenciais. Os adventistas do sétimo dia acreditam de fato na inspiração, não verbal inspiração. Não. Então, não confunda o que eu estou te dizendo. As palavras são importantes. Deus permitiu a profetas para usar palavras retratando a mensagem de Deus. Não tente mudá-las ou especular usando sua própria interpretação privada. Eu até ouvi de uma tentativa de questionar a confiabilidade dos 66 livros do cânone bíblico, sugerindo que precisamos olhar para os não canônicos livros apócrifos para talvez ampliar nossa visão da verdade. Meu companheiro, líder, estudiosos e membros da igreja, rejeite este tipo de sincretismo na abordagem que mistura a cultura atual e pensamento social na palavra de Deus. Essa abordagem não é a verdade de Deus, testada ao longo dos séculos. A verdade de Deus está ancorada em sua cuidadosa revelação e temos a certeza na palavra de profecia. O espírito de profecia indica que nós deveríamos ler a Bíblia como se lê. Cristo triunfante, página 226, diz: Os homens mais eruditos nos dias de Cristo, filósofos, legisladores e sacerdotes, em todo o seu orgulho e superioridade, não poderiam interpretar o caráter de Deus. A terra estava definhada por um professor enviado de Deus. Mas quando ele veio apenas como os vivos oráculos especificaram que ele viria, os sacerdotes e instrutores das pessoas não podiam discernir que ele era seu Salvador, nem podiam entender a maneira de sua vinda. Agora, ouça isso. Isso é realmente poderoso. Desacostumados a aceitar a palavra de Deus exatamente como se lê, ou para permitir que seja seu próprio intérprete, eles leem à luz de suas máximas tradições. Por tanto tempo eles se esqueceram de estudar e contemplar a Bíblia, que suas páginas eram para eles um mistério. Eles viraram com aversão da verdade de Deus às tradições de homens. Meus companheiros, líderes e membros, todos vocês que estão assistindo, eu quero te encorajar a ter total confiança na Bíblia, de acordo com a sua palavra. Número 2, as tentativas de diminuir o espírito de profecia. Agora, Ellen White previu que haveriam tentativas de destruir a obra de Deus através dela. Em Testemunhos para Ministros, página 51, ela atestou: o resultado de tal trabalho será a incredulidade nos testemunhos, e tanto quanto possível, eles farão de nada o trabalho que eu há anos tenho feito.
As pessoas fazem isso ignorando o espírito de profecia, desafiando o espírito de profecia ou, na verdade, contradizendo o espírito de profecia. Veja, o espírito de profecia, na minha opinião, foi dado por Deus através de Ellen White como instruções especiais para a Igreja de Deus nos últimos dias. E é comprovado por Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, verso 10. O espírito de profecia é absolutamente de confiança e deve ser acreditado e aceite em sua totalidade. Ellen White foi absolutamente uma profetisa de Deus e seu ministério, incluindo mensagens fortes da sala do trono de Deus sobre profecia apocalíptica e instrução, são para todo o tempo. Conforme lemos o espírito de profecia, estamos convencidos de sua precisão, veracidade, relevância. Meus queridos amigos, não faço desculpas por usar ou promover o espírito de profecia e seu celestial conselho. É um presente enviado do céu, de Deus, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para o mundo. Eu acredito firmemente, Ellen White foi inspirada por Deus. O espírito de profecia é de acordo com a sua palavra. Agora, o terceiro item são conceitos errôneos sobre justificação e santificação. Justiça de Cristo abrange sua justificação e poder santificador e está bem no cerne das três mensagens angélicas. É através da justificação de Cristo que nós podemos ser justos aos olhos do Pai. Assim como eu observei na escola sabatina, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, um dos versos mais magníficos que resume o plano da salvação. Isto é através da santificação de Cristo que podemos guardar os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12, parte do que consideramos as três mensagens angélicas, indicam que o povo de Deus, no final do tempo, e é onde estamos agora, guardaria os mandamentos de Deus e teria a fé de Jesus. Foi prevista. A justiça de Cristo, através da justificação e santificação, são lindamente delineadas no caminho a Cristo, páginas 62 e 63. E eu recomendo que você leia a parte inteira, mas aqui está uma passagem dele. Não temos justiça própria para atender às reivindicações da lei de Deus, mas Cristo criou uma maneira de escaparmos. Para nós, Ele viveu na terra em meio a provações e tentações, como a que temos de encontrar. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele morreu por nós e agora Ele se oferece para levar nossos pecados e nos dar sua justiça. Leia as porções intermediárias, mas agora pulando um pouco à frente. Mais que isso, Cristo muda o coração. Ele habita em seu coração pela fé. Você está para manter esta conexão com Cristo pela fé e a rendição contínua de sua vontade a Ele. E, contanto que você faça isso, Ele vai trabalhar em você, o querer e realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, com Cristo trabalhando em você, você vai manifestar o mesmo Espírito e fazer as mesmas boas obras, obras de justiça e obediência. Então, este é um final poderoso que Ellen White escreve. Então, temos nada em nós do que nos orgulharmos. Nossa única base de esperança está na justiça de Cristo imputada em nós. Justificação pela fé. E por seu Espírito trabalhando em nós. Santificação.
Vamos aceitar a abrangente justiça de Cristo trabalhando em nós e através de nós. Número 4. A negação da urgência dos tempos. Agora, neste tempo do fim, muitos não entendem a urgência necessária e acreditam que eles não podem fazer nada. Eles não podem fazer nada sobre o retorno de Cristo. No entanto, o Senhor diz que podemos apressar sua vinda. Em 2 de Pedro 3, 10 a 12, indica o seguinte: mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Portanto, uma vez que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveríamos ser? Você deve estar em conduta santa e piedosa, abreviando o dia do Senhor. Pela graça de Deus, no envolvimento total dos membros, podemos apressar a vinda de Cristo. Não preste atenção a vozes estranhas que dizem: não podemos entender a profecia e nossa configuração atual continuará como está. E nenhum de nós, eu te diria, pode prever quando Jesus virá. No entanto, a Bíblia, Deus providenciou muitos sinais indicando a volta de Jesus. Nós estamos muito perto, como parte do movimento do Advento. Cada um de vocês são instrumentos vitais nas mãos de Deus, na sua divisão, na sua união, no seu campo local, na sua igreja e na família, para apressar a vinda do nosso Senhor, de acordo com o trabalho dele. Número 5. Humanismo versus inspiração celestial. Agora, o ataque do humanismo na cultura hoje quase obliterou o entendimento que a inspiração sobrenatural é esmagadoramente mais poderosa do que qualquer humanista. Ensinar as pessoas a dar valor ao poder de Deus e sua palavra, em guiar-nos em todas as coisas e respeitar, para rejeitar, eu deveria dizer, o humanismo completamente. Agora, em Mateus 15, versículos 8 a 9, Jesus citou Isaías 29, versículo 13, dizendo: essas pessoas se aproximam de mim com os seus lábios e me honram com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão eles me adoram, ensinando doutrinas, mandamentos de homens. Então, meus companheiros líderes, lutem contra o humanismo e levantem a inspiração celestial de acordo com a sua palavra. Número 6. Desrespeito pelo serviço do santuário e a mensagem do Evangelho. Há aqueles que não têm consideração ou compreensão da beleza do santuário e seus serviços que apontam para o Evangelho, o Cordeiro morto na cruz. Lemos na página 177 de Eventos Finais: o inimigo trará falsas teorias, como a doutrina de que não há um santuário. Este é um dos pontos em que haverá uma partida da fé. Então, eu peço a você que promova e ensine a doutrina do santuário, com Cristo, sua justiça e o Evangelho eterno no centro. As profecias bíblicas são reais e Daniel 8,14 é absolutamente solidificado como uma rocha. Não acredite em ninguém que diz: oh não, foram apenas 2.300 dias literais e terminou com alguém chamado Antíoco Epifânios. Não, meus amigos, não acreditem nisso. Com o princípio bíblico dia-ano dado para interpretar a profecia, permite que a Bíblia se interprete. A abordagem historicista nos mostra que a história se desenrolou com precisão, de acordo com a sua palavra. Número 7. Ecumenismo versus agitação e peneiração na Igreja de Deus.
Eu recomendo fortemente que você fique longe do ecumenismo, em vez de focar-se na proclamação das 3 mensagens angélicas. Acredite no que o grande conflito diz sobre a configuração do tempo do fim, quando a agitação e peneiração da igreja acontecer. Sim, nós devemos fazer amizade com pessoas, mas nunca devemos comprometer e nos envolver na atividade ecumênica religiosa. Chegará a hora em que enfrentaremos opressão terrível, opressão horrível. Então, não devemos comprometer nem ao menos em nossas crenças e doutrinas. Agora, eventos finais. Página 180 nos diz: logo o povo de Deus será testado por provas de fogo. E a grande parte daqueles que agora parecem ser genuínos e verdadeiros provarão ser um metal comum. É uma declaração chocante. Espero que nenhum de nós, pela graça de Deus, faça parte daquele grupo que nos mostra que não temos nada como uma fundação. A igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. Permanece enquanto os pecadores em Sião são peneirados. O joio separado do precioso trigo. Esta é uma provação terrível, mas, no entanto, deve ter lugar. Meus irmãos e irmãs, permaneçam fiéis às nossas crenças celestiais, de acordo com a sua palavra. Número 8. Congregacionalismo versus a Igreja Remanescente de Deus, Adventista do Sétimo Dia. Existem aqueles que desejam se concentrar apenas sobre a igreja local e configurações da comunidade, ignorando a família mundial de Adventistas do Sétimo Dia em cerca de 215 países deste globo. Enquanto a igreja local e a comunidade são de vital importância, somos uma família mundial de crentes que se amam e se apoiam. Concentremo-nos nos outros e em suas necessidades, incluindo financeiras. Seremos abençoados em casa, além dos limites. Olhe para esta declaração incrível. Em fato, foi referenciado de alguma forma durante nossa escola sabatina esta manhã. Testemunhos, volume 6, página 27, indica a seguir: o trabalho missionário em casa será mais longe avançado em todos os sentidos quando mais espírito de abnegação no homem é manifestado para a prosperidade das missões estrangeiras, para a prosperidade do lar. Isto é parte realmente importante na frase. Para a prosperidade do dever de casa. Depende em grande parte, abaixo de Deus, da influência reflexa. Líderes, nunca esqueçam aquela combinação de duas palavras. A influência reflexa do trabalho evangélico realizado em países distantes. Então, amados irmãos, pensar e agir globalmente, também como localmente, é uma mensagem da nossa escola sabatina, do Departamento de Ministério Pessoal. Deus abençoará sua testemunha e seu fiel mordomo enquanto você ajuda os outros muito além das suas fronteiras. Fique perto deste mundo maravilhoso, a família da igreja, e ser abençoado por Deus, de acordo com a sua palavra. Número 9. Ataques contra a divindade. Agora, lá estão aqueles que defendem que a divindade não são 3 pessoas distintas, portanto, diminuindo Deus. Sabemos da Bíblia e do espírito de profecia de que existe absolutamente uma divindade, composta por 3 pessoas unidas em uma. Agora, posso explicar isso? Não. Mas eu acredito nisso pela fé. A Bíblia indica que as 3 pessoas da divindade existem desde a eternidade para a eternidade. Eles estiveram presentes na criação, no batismo de Cristo, e estarão conosco para sempre. De fato, Mateus 28, 19 nos diz que para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus colegas líderes e membros da igreja, a divindade são 3 pessoas, de acordo com a sua palavra.
Número 10. Oposição à lei de Deus e seus 10 mandamentos. Agora, existem aqueles que dirão que a lei foi abolida. No entanto, a lei de Deus é eterna. Nós não guardamos a lei de Deus, os 10 mandamentos, através do nosso poder, mas apenas quando nos apoiamos em Cristo e sua justiça. Novamente, eventos finais. Você pode dizer que eu realmente gosto desse livro. Eu espero que seja familiar e um favorito. Na sua página 180 indica: quando a religião de Cristo é mais mantida em desprezo, quando sua lei é mais desprezada, então nosso zelo deve ser o mais caloroso e nossa coragem e firmeza ao máximo inabalável para ficar em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, para lutar as batalhas do Senhor quando os campeões são poucos. Este será nosso teste neste momento. Devemos obter calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Companheiros líderes e membros da igreja, louvem a Deus por sua lei, de acordo com a sua palavra. Número 11. Evolução versus criação bíblica. O diabo tentou obliterar todas as referências à autoridade de Deus como Criador, incluindo a ideia errada de que a Terra evoluiu ao longo de bilhões de anos. Esta manhã deu uma tremenda ênfase para a necessidade de entender que Adão e Eva eram reais, que a Terra realmente não é tão velha e Deus realmente criou. Eu quero dizer a vocês, evolução e evolução teísta opõem-se ao relato da criação encontrado na Bíblia e anunciado no espírito de profecia. O dilúvio global, também denegrido por não crentes, é outra indicação de poder e autoridade de Deus para refazer o mundo. Qualquer coisa que revele o poder e a autoridade de Deus é desafiado pelo diabo. Porém, o que Deus faz é sempre bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz: então Deus viu o que ele tinha feito e de fato foi muito bom. Então, a noite e a manhã foi o sexto dia. Deus fez recentemente esta terra em 6 dias e descansou no sétimo dia, que ele fez sagrado, nos lembrando de seu poder criativo e redentor. Foi tudo feito de acordo com a sua palavra. 6 dias literais. Número 12. Comportamento de estilo de vida aberrante versus visão bíblica da sexualidade. Você sabe que Deus criou Adão e Eva, primeira família, contando a eles em Gênesis capítulo 1, versículo 28, sejam frutíferos e multipliquem-se. Aberrações ao plano original de Deus têm vindo do diabo. Então, agora há muitos estilos de vida sexuais que se opõem ao plano original de Deus e não fazem parte de seu propósito para os seres humanos. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Eles afirmam claramente o seguinte: pois até mesmo suas mulheres trocaram o uso natural do que é contra a natureza. Da mesma forma, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram em seus desejos um pelo outro, homens com homens, cometendo o que é vergonhoso e recebendo em si mesmos a pena do erro deles. Era devido às crescentes aberrações sexuais no mundo. Não são tolerados pela Bíblia e não levará à vida eterna, imortal. A imoralidade sexual, em qualquer forma, está para ser mudada através do poder de Deus trabalhando na vida. O ideal de Deus é para ser seguido novamente, através de seu poder de nos colocar em uma direta relação com sua moral e leis naturais.
Isso não é uma impossibilidade, pois a Bíblia afirma claramente na primeira carta a Coríntios 6, versos 9 até 11, o seguinte: você não sabe que injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iluda, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem ofensores, nem extorsionários herdarão o reino de Deus. E tal foram alguns de vocês, mas você foi lavado, você foi santificado, mas você foi justificado no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que promessa preciosa nós temos! Podemos ser lavados e mudados pelo poder do céu. Agora, este assunto é delicado. E eu quero te dizer, companheiro líder e membros da igreja, não podemos ficar em silêncio no que a Bíblia ensina como uma vida correta e prática. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estudou cuidadosamente esses tópicos e emitiu declarações votadas por representantes da Igreja Mundial, o Comitê Executivo e outros corpos que refletem a visão bíblica na sexualidade humana, incluindo declarações sobre homossexualidade e transgenerismo. Eu encorajo você a ler estas declarações oficiais biblicamente baseadas que estão disponíveis no site da igreja. No adventist.org. Devemos mostrar respeito cristão a todas as pessoas. Mas Deus nos chama, através de sua força, para seguir seu plano criado para humanos. Sexualidade de acordo com as Escrituras. Os indivíduos são criados apenas macho ou fêmea e devemos aderir apenas ao que a Bíblia diz sobre estilo de vida e prática. Adultério, fornicação e mais estão em oposição direta à lei de Deus e do plano celestial para a sexualidade humana. Devemos fazer uma escolha consciente, mesmo embora impopular, para falar acima da verdade bíblica, não simplesmente seguir em frente com as tendências sociais. Eu encorajo você a permitir grupos baseados na Bíblia, como criar ministérios para apontar as pessoas para a Bíblia e o poder de Deus para vencer o pecado, de acordo com a sua palavra. Número 13. Rejeição da temperança versus ministério e reforma da saúde compreensiva de Deus. Há aqueles que defendem o que é prejudicial à saúde, estilos de vida incluindo o uso de álcool, o que é destrutivo para a mente e para o corpo. Até foi sugerido que substâncias como maconha podem melhorar a espiritualidade, visto que outras religiões têm usado isso. Lute contra essas violências de temperança cristã. Levante a bandeira da temperança contra qualquer forma de substância que altere a mente, incluindo todos os formulários de álcool. O diabo vai usar qualquer coisa para distrair pessoas das leis de saúde de Deus e reforma de saúde. Mas Deus nos deu um conselho enorme na Bíblia e no espírito de profecia para viver uma vida saudável, estilo de vida. Leia e siga-o como parte da mensagem do terceiro anjo para ficar longe de qualquer coisa que vá contaminar você. Meus companheiros líderes e membros da igreja, fiquem fiéis aos princípios puros de saúde de Deus, de acordo com a sua palavra. Número 14. Influências desastrosas do misticismo leste. O diabo está usando o misticismo oriental para trazer todos os tipos de sincretismo nas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo o panteísmo e outras formas de torção teológica aberrante da Palavra de Deus. 2 de Pedro 2, verso 1 indica: mas também há falsos profetas entre as pessoas.
mesmo que haja falsos mestres entre vocês, que secretamente trarão heresias destrutivas. Hebreus 13, 8 a 9 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não seja enredado com várias estranhas doutrinas, porque é bom que o coração seja estabelecido pela graça. Amigos, vamos ficar completamente longe de crenças místicas e práticas que lutam contra a crença maravilhosa no poder de Deus, de acordo com a sua palavra. Agora, meus irmãos e irmãs, como temos revisado estes 14 pontos, entendam que estas são apenas algumas das ilusões da frente para nós. Há outros. Não se distraiam com isso, mas se enfoquem totalmente em nossas esperanças para o futuro e nossa razão para ser adventistas do sétimo dia, de acordo com a sua palavra. Agora, em resumo, vamos nos concentrar em nossa verdadeira vocação nestes últimos dias da história da Terra para proclamar no mundo todas as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14 e o correspondente 4º anjo de Apocalipse 18 descrevem aquelas mensagens preciosas que o Senhor tem nos chamado para fazer parte da missão de seu incrível movimento dos últimos dias. Esses são os adventistas do sétimo dia, apresentando todas as verdades preciosas de Deus para o mundo de acordo com a sua palavra. Sim, por sua graça, revitalize seu trabalho, sua igreja, sua organização, por meio de apelos de reavivamento e reforma, com o Espírito Santo para trazer vida espiritual para cada um dos membros da nossa igreja. Vamos orar sinceramente pela queda do último Espírito Santo para realizar este trabalho que precisamos. Renascimento, reforma, arrependimento e humildade, para permitir que o Espírito Santo nos conduza, levando até a sessão geral da Conferência Geral de 2022. Ore sinceramente para que o Espírito Santo caia sobre seu povo e nos prepare para nosso trabalho desde que Deus formou a Igreja Adventista do sétimo dia para proclamar suas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14.